volta. 15 horas 7 minutos, terça-feira, 20 de maio de 2025. Seguimos com o nosso faleiro que te interessa aqui na CBN Cuiabá. Bem-vindo, bem-vinda. Meu abraço aos ouvintes qualificadíssimos. Deixa eu colocar Zé Fernandes do CPA aqui. Bem-vindo, amigo. Marcela Vasconcelos, boa tarde, João Edson, Camilinha Ribeiro, boa tarde para os nossos amigos ouvintes, clima por aqui, agradabilíssimo aqui na Redondeza. Um abraço para o nosso timaço JF do CPA. E 225 dias para o dia 31 de dezembro, 141 dias para o dia 8 de outubro e 120 dias para o dia 17 de setembro. Arrasou, hein? Dia do meu aniversário, JF. Obrigada, querido. Aos motoristas de aplicativo, meu carinho. O Rian tá passando aqui pela primeira vez, mas gosta sempre de ouvir. A Alessandro também passou aqui. Quem mais? Tiago, um abraço pra você. Laura, querida, obrigada pela sua companhia. E você já mandou o seu faleiro pra mim? Ainda não? Manda pra cá. Faz toda a diferença. 99803-5580. Leonardo tá dizendo que eu tô muito flamenguista hoje. Eu tô de CBN, toda de vermelho hoje, essa tarde, pra colocar energia aqui nessa terça-feira. E também de Flamengo, para eu aguentar um vascaíno todo. 2 da terça, eu tenho que me empoderar, não é não? Vamos abrir a roda, porque você já ouviu o tom de voz inigualável. Será? Ele é um poeta. Você acha? O maior comunicador. Ai, papai. Vendas e negócios com meu amigo, parceiro, que tem essa voz de seda. Márcio Barreto, chega pra cá, bem-vindo. Deixa o Paixão perceber que eu tô falando isso aqui no microfone e você tá no fone ouvindo isso. O Paixão pode ficar, né, um pouco chateado. Abraço pro Paixão aí, o esposo da Marcela Vasconcelos. Marcela, sempre uma alegria estar aqui, viu? Acho bom mesmo. Aí eu conto os dias, você sabe disso, terça-feira chega, a gente fica muito feliz de poder contribuir aí de alguma forma com você empreendedor, você líder também, você vendedor nato, né? Embora eu não creio nisso não, viu? Não nasce vendedor não. Dá para treinar muita coisa. Pode ter algumas habilidades ali, mas precisa muito de treino, precisa estudar um pouco para poder performar mais, né? E olha só, se você de repente está preocupado hoje com venda ali, o ticket médico, abriu o seu sistema, preciso vender mais, você é profissional autônomo, calma, fica aqui sintonizado aqui, ó, 95.9 FM, a gente tem o próprio Vendedor 24 horas e Barreto sempre traz profissionais que também são referência no que fazem para fomentar, para trazer essas habilidades, essas técnicas e colocar à sua disposição para melhorar os seus resultados. Não é essa a sua missão, Barreto? Sem dúvida alguma, é ser um facilitador, né? Poder contribuir realmente com a vida de você que empreende. No nosso país não é tarefa fácil. E não existe, a empresa não existe se ela não vender, cara. Não adianta. Se não vende, não dá. Eu sempre digo aqui, tem 2 setores na tua empresa, que é o setor comercial e quem dá suporte para esse setor tão importante. Ah, mas Márcio, o meu setor é importante também, mas se não vender, você sabe o que acontece, né? O que acontece? Acontece que fecha as portas, se não vender. Então a gente quer aqui agradecer, antes de mais nada, a esse grupo tremendo, que é o Grupo Saga, né? O maior grupo de concessionárias do estado de Mato Grosso. Por sinal aí, mais de 50 anos de tradição, favorecendo sim a sua vida. Você que busca aí um automóvel 0 km, você vai escolher a bandeira Jaguar, Land Rover, BYD, Nissan, pode ser Renault, você que manda, tá? Hyundai, Chevrolet, Mitsubishi, fique muito à vontade para escolher então a sua próxima máquina 0 km, ou então também, Marcela, pode ser aí o primeira mão, viu? Tem diversos modelos aí seminovos, muito mais fácil para você em Cuiabá e Várzea Grande. Também a Casa Prado, que veste todos os homens, há 70 anos, Marcela. A gente só tem time de peso. É o Grupo Saga com 50 anos, é a Casa Prado, 70 anos, vestindo homens elegantes, homens que têm estilo. Então já sabe, né? Em todos os shoppings de Cuiabá e Várzea Grande você encontra a Casa Prado, que tem mais do que vendedores, né? São consultores ali de moda. Você sai de lá coberto e alinhado, já com o seu branding, sua marca em dia. Casa Prado, 70 anos, vestindo homens elegantes, Marcela. Esse look do dia aí é Casa Prado? Total, né? Não tem nem como ser diferente, né, Marcela? Eu também tô de Casa Prado. Eu sei disso, você não colocou a gravata, né? Hoje não, hoje eu tô de tênis, inclusive, porque eu vou visitar a obra depois e hoje eu tô bem confortável, mas sempre aí você põe uma alfaiataria e equilibra. Você é diferente. Ali,
o casual mais elegante, não é isso, Barreto? Sem dúvida alguma. Aprendi com o seu Geraldo. Um abraço, seu Geraldo. Eu gosto, vou pôr a pose pra foto ali, cara, eu gosto desse enquadramento aí que o Anderson Vascaíno coloca. Obrigado, Anderson, é sensacional. E o Washington Guimarães também, na sonoplastia aí, dando aquele show. Hoje o tema é no mínimo sensacional, né, gente? Imagina, como a PNL pode revolucionar suas vendas. Como é que você faz para entender o teu cliente antes de tudo, antes dele começar a falar alguma coisa, só com alguns gestos, alguns comportamentos, uma leitura que você pode fazer e somente o especialista pode nos ajudar. Quem é esse especialista? João Pedro Azevedo, empresário e treinador de performance em vendas, especialista em PNL aplicada a vendas. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo, à bancada do CBN Vendas e Negócios. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, falando para esse público tão qualificado, que é o público da CBN, né? Primeiro, comércio. Sou de uma família de comerciantes. Uhum. E eu cresci ali até minha adolescência. E ali eu aprendi o valor do trabalho. Para quem conhece o CPA, Opa. era ali na Avenida Pernambuco, antiga panificadora avenida. Cresci no CPA, só Cresci no CPA. Sou do CPA Eu também. CPA que na veia. Cunhabana, nascida no Hospital Geral, cresci no CPA, eu, César Flashback e Anderson Souza. Anderson ali, morador do CPA 4. Olha lá, nós somos CPA 2. Eu sou do CPA 1. Minha avó morou a vida inteira ali na Rua Óbidos, ali, perto do pior antigo que modelo. Nós somos ali pertinho do terminal. Sei demais da coisa. Avenida Diamantino. Vocês querem que... Um abraço. Vamos convidar. Quem é do O CPA? carioca tá aqui no meio, você é bem-vindo. Você é... Claro, sou cidadão cuiabano com título e tudo, Olha viu, lá. gente? Quem é do CPA participa aqui. Manda 99803-5580. É bairrismo mesmo aqui. É isso aí. É só hoje, atenção, programa exclusivo para o CPA. Não. CPA muito querido, amo muito CPA também. 1, 2, 3, 4. Fala comigo que eu sei tudo. Que coisa boa saber que a sua trajetória começa lá. Pois é, nós servimos ali o CPA com pão quentinho por muitos anos, né? Legal. E eu aprendi o valor do trabalho, né? A gente começava a trabalhar muito cedo. Eu me lembro, Barreto, que eu era muito pequeno ali, uns 5 anos de idade, eu sempre gostei de interagir com as pessoas. E eles pegavam aquelas grades de Coca-Cola, retornável, virava ali de ponta cabeça para eu poder visualizar os clientes do outro lado do balcão. E ali começou, eu me apaixonei por atender pessoas. Pô, que bacana, cara. E hoje, com 38 anos de idade, uma trajetória de 7 anos no Sebrae, 15 anos com educação, ajudando as pessoas, ajudando os empresários, né, basicamente, a alcançar a sua melhor versão, o seu melhor potencial, trabalhando principalmente no estado de Mato Grosso, interior e capital. Que legal, uma trajetória inspirada por uma família de empreendedores. Sim. E aí foi galgando, né, espaço, conhecimento e hoje compartilhando essas informações para fomentar e para potencializar, né, Barreto? E o João Pedro, ele foi mais fundo, né? Ele conseguiu entrar um pouquinho mais, como a gente diz, na mente humana, né? A programação neurolinguística, ela é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho pra gente também dessa trajetória. Quando é que foi que o menino que estava ali começando com vendas, né? Nesse contexto, começou a se apaixonar também pela mente, né? Começar a entender esse processo aí para, entender vendas lá onde ela nasce, né? Sim. Eu até agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque foi um momento muito importante da minha vida. Quando eu retornei para o trabalho de vendedor e também para o setor de educação. Lá em 2017, eu fui convidado para assumir o comercial de uma empresa que representa algumas grandes marcas de educação aqui no estado de Mato Grosso. E eu tinha esse papel de abrir mercado, de visitar e tal. E ali eu comecei a entender que a gente trabalhava com high ticket. Então eu comecei a penar um pouco, né? Falando português, claro, eu comecei e me indicaram, falaram, olha, PNL. Eu tinha um preconceito, o Barreto, com o nome programação. Porque eu falava, programação vai me programar, eu sou um robô para ser programado, eu sou uma máquina. Um preconceito bobo, né? E ali eu fui entender o que era. E eu comecei a treinar, eu me apaixonei. E eu posso dizer para você que a PNL foi responsável por uma grande pivotada na minha vida. Tanto no mundo das vendas, quanto no negócios, resultados. E fui estudar. Falei, cara, eu quero ser bom nisso aqui. E eu fui procurar os melhores, então me capacitei, viajei para fora do estado, fiz diversas capacitações. E hoje a gente tem uma metodologia que trabalha vendas com resultado, com a parte toda de performance. Sim. Com PNL, depois eu me apaixonei também pela inteligência emocional, a escola de Goleman. Depois fui conhecer ali Damásio. E a gente fez uma metodologia onde junta tudo isso, né? Inteligência emocional, performance em vendas, PNL,
para formar um ser humano completo. A gente brinca que não tem como, né, ô Barreto? É muito fácil você falar, cara, deixa os seus problemas em casa. Sim. E se você tá com um filho internado no hospital? Como é que você vai deixar isso? Eu costumo dizer que quando a gente fala de técnicas e estratégias, é muito importante que você, vendedor, você empreendedor, líder, domine as técnicas, sabe, Marcela? Mas é inevitável que você aprenda, você precisa aprender, na verdade, sobre o comportamento humano. Sim. Porque ali no processo de vendas, né, se você não se comportar como um especialista, como um bom ouvinte para poder entender realmente, né? Então, acho que está tudo no comportamento, claro, junto com as técnicas, né? Nós somos um ser único, a gente precisa entender isso. Nós não somos uma máquina. Então, não é todo dia que é o dia bom, mas como nos comportar em um dia que não é tão bom para que a performance não caia a ponto de desmanchar o trabalho de um mês, de um ano. Então, a PNL ajuda muito a gente nisso. E a PNL, ela propicia uma coisa que ela é maravilhosa, sabe? Você, todos nós aqui, chegamos até aqui, esse momento, nós fomos programados. Nós tivemos um pai, uma mãe, ou alguém que fez o papel de pai e mãe, que nos educou, que nos trouxe até aqui. Essas pessoas nos programaram, a escola nos programou, os parceiros que tivemos ao longo da vida, amizades, isso tudo nos programou. Fez de nós o que somos hoje. A PNL propicia que a gente olhe para isso e fale, cara, não tá legal. Vamos ajustar? Vamos ajustar? Vamos mudar essa história? Eu posso modificar isso aqui, esse comportamento aqui, ele não está adequado. Vamos entender aonde está a raiz desse comportamento para ajustar ele. Legal. E a PNL consegue fazer isso e, de repente, você começa uma vida nova com a idade que você tiver. Marcela, eu só queria fazer uma perguntinha. Claro, fica à vontade. Como que a gente consegue, então? Como é que um vendedor, como é que a gente pode aplicar a PNL para que o vendedor consiga fechar mais negócios? Onde é que entra a PNL aí nesse processo? Fantástico. Bom, primeiro que a crença que nós temos sobre algo determina onde a gente pode chegar com relação a esse algo. Perfeito. Então, por exemplo, se você acredita que... Isso Ford já falava, né? Se você acredita que você não pode, você está certo. Sim, você não pode. Mas se você acredita que você pode, você também está certo. Você pode. Tá? Então, a mudança de crença é uma ferramenta que a PNL tem algumas ferramentas para fazer mudança de crença que são incríveis, né? Parece passe de mágica, mas não é, é técnica. Tá? Então, isso é fantástico. Já tem um viés aqui que a gente pode aplicar em qualquer vendas, atendimento, para nível gerencial, para pessoas que querem alcançar um resultado. Alcançou um efeito platô, não está conseguindo subir, provavelmente tem uma crença. Eu ia te falar isso agora. Quem nos ouve agora, inclusive, que está pessimista mesmo, pensamentos negativos. Não vou conseguir. Não dá. Cara, tem que mudar essa mentalidade, né, João? Exatamente. Eu tenho que pensar positivo, eu tenho que acreditar. A principal ferramenta que eu conheço hoje para mudança de mentalidade chama-se programação neurolinguística. Perfeito. Um segundo ponto que a gente, eu falo que a PNL é fantástica, é com relação ao perfil do cliente. A gente consegue identificar muito rápido o perfil de um cliente para adequar a comunicação que você está emitindo ao perfil do cliente. E não tratar todos iguais. Na prática, como é que eu faço isso? Olha, existem 3 perfis de clientes, basicamente, né? Existem 3 perfis de pessoas. Tem o auditivo, sinestésico e visual. Perfeito. Cada um tem uma forma diferente de se comportar, de agir, de falar. E essas pessoas gostam de ser tratadas, inconscientemente, elas gostam de ser tratadas como elas são. Então, todas as vezes que você consegue igualar o seu tom de comunicação, o tom de comunicação dela, você está transmitindo uma mensagem. Opa! Um espelhamentozinho, um rapport. É o princípio de um rapport, é isso aí. Legal. Exatamente. Então, todas as vezes que eu adequo meu tom de comunicação ao tom de comunicação daquele que eu estou falando, eu me torno mais eficiente na minha comunicação, eu sou mais efetivo, eu crio um rapport e pronto, a venda acontece como um passe de mágica. Eu gosto disso. Então, eu estou ligando para um cliente ou eu estou na presença dele e ele fala muito rápido. Olha só, João Pedro, tal. Então, quando eu entro na conversa, eu entro no mesmo ritmo, correto? Eu entro no mesmo tom. Eu entro no mesmo Agora, tom. se eu sou um cara mais tranquilo... então, Márcio, não cabe. Eu tenho que me adequar à velocidade de voz dele, seja acelerada ou seja lenta. Então já é um cliente mais tranquilo. João Pedro, como é que você tá? Márcio, eu tenho uma metáfora para prática, né? Na prática. Eu tenho uma metáfora para resumir isso, Márcio. Você tá dançando samba, eu vou dançar o quê? Samba. E você tá tocando bolero, eu vou dançar o quê? Um bolero, né?
Pronto. Então entra sempre no ritmo que boa, está. E boa. quem determina? É o cliente. Porque é ele que tem a chave que você quer na mão. É o rei do espelhamento aí, o Barack Obama, se você colocar na internet, no YouTube, a gente fala um pouquinho disso no nosso livro, é muito legal. O Barack Obama, ele chega, Marcela Vasconcelos, que tem Vasco até no nome. Ele tá ali, ó. Se Marcela tá assim, ele tá assim. Claro, Marcela, vamos conversar. É com você, Marcela. Ai, Barreto, eu me divirto muito. Mas eu fiquei aqui na dúvida, com quem tá ouvindo e de repente pensa, Marcela, mas o que é uma pessoa visual? Como que eu identifico um auditivo, um sinestésico? Para quem tá ouvindo pela primeira vez as informações, vamos ajudar essa galera a identificar esse cliente. Os motoristas de aplicativo que estão agora dirigindo, ouvindo a gente, quando o passageiro senta e começa a conversar, como é que faz para identificar? Boa. Ensina a gente, João. Olha, vamos começar pelo visual. Me usa como exemplo, eu sou um cara, falo bastante. Tá. Abuse, vai, de Márcio Barreto. O Márcio Barreto, ele tem um tom muito visual em alguns momentos, mas o Márcio, ele é um mestre da comunicação. É o que a gente chama de camaleão. Ele consegue dançar samba, quando tá tocando samba, de dançar axé, quando tá tocando axé, e pagode, quando tá tocando pagode. Mas ele... sempre pode perceber que ele tá sempre com tudo combinando, com as cores combinando, sempre muito bem penteado, né? Fazendo brincadeira. Tá sempre bem cuidado, com a barba bem feita, né? Tá sempre cheiroso. Então, apresentável, é verdade. Exatamente, ele tá sempre... Isso, sim, e isso é uma característica de quem é visual. Legal. O visual, ele valoriza demais os aspectos visuais. A concordância, a ordem, a higiene. Uhum. Então, por exemplo, um visual, quando ele chega em um lugar que não está bem organizado, isso dói para ele. Isso incomoda ele, entende? Tem que estar arrumadinha a casa, literalmente a loja, a empresa. A casa tem que estar visual, eu tenho um carro com design bacana, eu posso apresentar para ele, destacar o design que ele vai gostar. O design pro visual é fantástico. Entende? Perfeito. Aí, por exemplo, você tem tem um quesito do visual que é muito interessante. O visual, ele é mais acelerado. Porque a pulsação cerebral dele bate mais rápido. É cerca de 27 pulsações por segundo. Esse cara, ele fala mais rápido, ele é mais acelerado, ele tá... Você não sabia de mim, ele né? é assim. Tá aprendendo com o João aí. Entende? Assim. Então o Barreto é esse, é visual. O Barreto tem uma predominância visual. Predominância. Então ninguém é uma coisa, é predominante e os outros dois compõem, é isso? Porque nós temos os três, certo? Uhum. Da onde vem essa leitura? Auditivo, sinestésico e visual? É dos 5 canais sensoriais. Né? Que é visão, audição, olfato, tato, paladar. Perfeito? Então, esses 5 canais, eles formam isso. O visual é a predominância da visão. Sim. O auditivo, do ouvir, né? Da audição. E o sinestésico, os outros 3. O sinestésico, ele sente mais. Ele é olfato, tato, paladar. Pega, não gosto que me pega. Então, provavelmente... Não sou esse, não. Provavelmente você tem um canal sinestésico menor. Por isso que você não gosta do toque pegar em mim físico. É o paixão meus filhos. Acabou ali. Mas tem gente mesmo que tem uma necessidade de pegar. Exatamente. E qual que é o problema disso? Existe aquele ditado antigo que fala assim: eu atendo bem o meu cliente, porque eu gosto de atender ele conforme eu sou atendido. Conforme eu gosto de ser atendido. Isso é uma grande mentira. Porque eu posso ser sinestésico e o meu cliente pode ser visual. Sim. Se eu for usar com o meu cliente das mesmas coisas que eu gosto que use comigo, eu vou espantá-lo. Verdade. Sim. Entende? O cliente auditivo, por exemplo, ele detesta toque. Verdade. O auditivo, ele é direto ao ponto, ele é faca na caveira, ele quer que você responda com 2, 3 palavras. Se ele chega te perguntando o preço, ele quer o preço, ele não quer que você conte uma história. Ele quer aquilo ali. E cada um tem que ser respeitado. Aí tem gente que fala assim, não, mas você tem que ter calma, porque tem um processo. A pessoa não quer, não é o estilo dela. Ela tem que receber do jeito que ela gosta, concorda? Pro visual, pro auditivo, o tempo é algo valiosíssimo. Então, quando você começa a contar a história e rodear, ele sente que esse algo valioso está sendo roubado dele, entende? Então, ele quer praticidade, a marca dele é pragmatismo. Entendi. Sabe aquela pessoa que você conta toda uma história e no fim ela te responde com sim? E você fala assim, ué? É isso que tem pra hoje? Sim, o auditivo sendo o auditivo. O meu marido é esse aí. É sim, não... Tá resolvido. Ele é esse, certeza. Prático demais. E se tiver rodeio, ele já não quer mais. Não.
Então, peraí, acho que eu sou visual. Pelo que você falou, eu tô achando. Você tem uma predominância visual. Tenho, né? O tom sobre tom. Você quer parecer comigo, Marcelo? Mas eu sou sua versão mas feminina. Mas você é visual mesmo. E você é o quê? É Predominante, certeza. João? Eu sou mais sinestésico, eu sou o último. Não acredito. Eu deixei o último porque o último Você fica com o último é melação, o melhor, pega- o último é o melhor. Ó, tá me catucando o tempo todo aqui, ó. Você não viu? Eu tô aqui, ó. Mas não é só o pegar o tato, tem outras características. né? Tem, né? O sinestésico, ele gosta de histórias bem-humoradas. O sinestésico, ele gosta muito de falar de si, de conversar, entende? Então, você quer uma dica valiosa, você quer vender para um sinestésico? Dê atenção para ele. E ria das piadas dele, mesmo que seja sem graça. Ria. Pronto. Você criou um rapport ali. Conectou. Vai falar, que pessoa legal, que pessoa bacana, que pessoa simpática. Entende? Ele vai falar pegando em você porque ele gosta do contato físico. Lembra que o tato Sim. é importante para ele? Entende? Uma abraçação, Sabores é né? importante. Então, sirva uma boa comida, Isso eu atenda, dê atenção, dê carinho. Pronto, você ganhou. E tem algum deles que é mais emocional, assim, também? Sinestésico. Que você emociona ali, é um ponto forte O para... sinestésico ele é mais emocionado, tanto para muitas vezes para se irritar, quanto para se emocionar mesmo, de chorar e etc. Ele Marcelo. sente mais, entende? Tô achando Ele que sente você é uma mais. mistura do Aulas. sinestésico, Barreto. Ele é os Não, três, eu ele pego consegue leve, ser eu os pego leve, três. mas Ele, assim, ele é camaleão, ele consegue. Camaleão no bom você viu? sentido, entendeu? Camaleão Camaleão no bom sentido. É o bom verdade. comunicador, Márcio, ele é camaleão. Camaleão, é Mas verdade. ele Porque é ele muito se adapta, camaleão. ele se adapta à situação. Mestre, eu queria pedir permissão para dizer que você também é camaleoa, Marcelo. Você é camaleoa mesmo, Então. no bom sentido, deixar bem claro também, tá? Isso. Vamos fazer uma figurinha nossa de Não, camaleão, mas é verdade, camaleão. Mas é verdade, eu concordo plenamente. É muito legal ouvir um especialista falando sobre isso, né? Porque é isso, a gente se adapta. É verdade, todo O dia. próprio rádio, a TV, nos dá né, essa capacidade de improviso no dia a dia. Verdade. Baita escola para televisão é o rádio. Pode ver os Isso. grandes nomes da TV hoje aí, você pode ver. Sim. Passou pelo rádio, teve isso aí. Marcela, se me permite, eu queria falar um pouquinho da Casa Prado, até porque esse ângulo ficou bom, hein, Anderson? Que isso, hein? Corre pro repórter não te pegar. Olha o visual, olha o visual falando, tá Vou vendo? falar bem rápido mesmo, gente. Tá te chamando lá, ó. É Eu? Marcela, né? Aí nessa câmera aqui. Ah, tá. É nessa câmera aqui. Isso. É que eu tava de ladinho, tava bacana aí também. Mas, ó, gente, a Casa Prado tá em todos os shoppings de Cuiabá e Várzea Grande, tá bem em Sinop, Rondonópolis, Primavera, tá em Sorriso também. Você não pode perder a oportunidade de passar por lá e, sem dúvida alguma, ganhar uma aula também de consultoria. O bom da Casa Prado é isso. Você chega lá, gente, você sai de lá coberto e alinhado. Sabe aquele tempo que o homem se vestia e, poxa, usava uma camisa sobrando um pouquinho aqui, ia colar, a bainha da calça, ou no caso a barra, né? No Rio a gente fala bainha, viu, Marcelo? Você gosta que eu falo bainha, né? Você gosta, né? Ele entende tudo de eu moda. acho vintage. É vintage. Você tá chamando de velho. Mas tudo bem, gente. Como você quiser, a barra da calça também sai alinhada. Eu, por sinal, depois que o Geraldinho me ensinou isso, né? O CEO da Casa Prado, as minhas calças, elas são um pouquinho mais acima as barras, viu, Marcela? Isso aí. Enfim, mas ó, já sabe, acessa aí, casaprado.com.br, receba também em até 3 horas, dependendo do horário que você fizer a compra aí, ó, chega na sua casa em 3 horas. E agora, Marcela, quem tá chegando, Marcela? Ele está chegando para ocupar o espaço. A cada meia hora você acompanha as principais notícias do Brasil no Repórter CBN. Na sequência, atenção, fica desanimado não, você está aprendendo aqui com o Márcio Barreto e o João, seu convidado, a identificar melhor o seu cliente, deixar essa venda mais fácil, mais contínua também, usando habilidades e estratégias aqui exclusivas que só o Vendedor 24 Horas compartilha com os seus convidados. Então não sai daí, manda a sua dúvida, aonde que está ali pegando as vendas com a sua equipe, a sua dificuldade, que a gente vai conversar a respeito. 99803-5580 é o contato e a gente volta em menos de 3 minutos. De volta, 15 horas 39 minutos, terça-feira, 20 de maio de 2025. Seguimos com vendas e negócios. O nosso abraço nesse segundo tempo aí a El Botelho, querida, acompanhando hoje direto do nosso estúdio IO de Comunicação. Vendas e negócios, meu amigo, parceiro, grande comunicador, escritor, vendedor 24 horas, palestrante, camaleão. Márcio Barreto na bancada e o convidado de hoje, João Pedro Azevedo, empresário e treinador de performance e vendas. Barreto, para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos apresentar mais uma vez o nosso convidado para a nossa audiência, porque tem já pergunta chegando aqui para ele, meu amigo. Verdade, chama aqui, fecha comigo aqui, Anderson Vascaíno. Hoje o tema é no mínimo sensacional, né, gente? Imagina,
como a PNL pode revolucionar suas vendas. Como é que você faz para entender o teu cliente antes de tudo, antes dele começar a falar alguma coisa, só com alguns gestos, alguns comportamentos, uma leitura que você pode fazer e somente o especialista pode nos ajudar. Quem é esse especialista? João Pedro Azevedo, empresário e treinador de performance em vendas, especialista em PNL aplicada a vendas. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo, à bancada do CBN Vendas e Negócios. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, falando para esse público tão qualificado, que é o público da CBN, né? Boa, boa. Marcela Vasconcelos. Aqui a gente chama de audiência qualificadíssima. Boa, boa. Com certeza, sem dúvidas. A PNL também dá pra gente ajudar na motivação de uma equipe de vendas? Como é que eu trabalho isso? Sim, com certeza. A motivação, a gente gosta de trabalhar a motivação dentro de uma coisa que a gente chama de pirâmide de níveis lógicos. Então, o que motiva você tem a ver com a sua essência, o que você a sua identidade, o seu propósito, aquilo que você veio aqui fazer. Então o que motiva um não motiva o outro tão facilmente? Com certeza não. Boa. As fontes de motivações, elas são diversas e ela varia muito de acordo com o que eu tenho como níveis mais altos. Então a PNL ela vai profundo para tratar isso. E a gente brinca até que é uma motivação que não se acaba com o tempo. Porque quando você faz o que você ama, quando você faz o que você veio para fazer, o que a gente chama de propósito. Boa. Cara, volta, né? Você se retroalimenta. O serviço em si, o que você está fazendo em si, já é um pagamento para você. Então você não precisa ficar o tempo todo como um banho, tendo que tomar todos os dias. Lógico que a gente precisa sempre estar realinhando, porque propostas diferentes vão vir, né? Ofertas sedutoras vão vir para tirar a gente do nosso centro. E às vezes essas propostas sedutoras tiram a gente de um caminho que é aquele caminho que devolve naturalmente, né? Que é aquele caminho que só o dinheiro ou só determinadas coisas que não tem uma retroalimentação, né? Então, a motivação para a PNL é algo muito profundo e ela, com certeza, né? A PNL traz esse reposicionamento de vida para uma pessoa. Cara, que legal. Dá para fazer. A PNL é uma ferramenta usada para terapia. Inclusive, tem psicólogos que treinam conosco. Entende? Por quê? Porque é uma ferramenta a mais. É uma ferramenta que muitas vezes atalha o caminho. A grande maioria das ferramentas da PNL já tem comprovação científica. Né? Se você, por exemplo, o Rapport, né? Resolati, que é um cientista italiano, lá nos anos 90, ele provou cientificamente que o Rapport é verdade. Coisa que lá em 1970, John Grinder já falava. Sim. Entende? Então, é uma ferramenta muito prática, muito direta ao ponto e transformadora. Se você não conhece ainda, eu falo, olha, conheça que vai facilitar muita coisa na sua vida, meu irmão. Olha, o João Pedro falou uma coisa interessante. Marcela, uma vez eu fiz um treinamento, alguns treinamentos de PNL, né? Mas o primeiro que eu fiz foi você. E foi tão interessante. Eu lembro que quando a gente terminou o treinamento, depois de um final de semana em Chapada, era assim, ó, não tome nenhuma decisão nas próximas semanas. Porque se tu estiver muito animado para chutar o balde de uma coisa, você dá um chutão mesmo no balde. Se tu tá querendo abraçar mesmo alguma coisa, você abraça rapidamente. Porque mexe. Provando que a gente usa muito pouco, né? Os recursos que nós temos no nosso corpo. Cara, PNL potencializa, né? Traz ao máximo, né? Pensa assim, o Barreto, você passou a vida toda jogando o jogo errado. Aí você descobre isso. Caramba, eu fico impactado, pô. Aí de repente, cara, você passa um final de semana lá que você realinha tudo. É muito perigoso. A gente fala isso também. Sim. Olha, toma cuidado, entendeu? Porque vamos fazer uma transição com calma, com sabedoria. Para eu desligar um motor, eu preciso ter um outro funcionando. Perfeito. Né? Para a aeronave, porque senão a aeronave cai, sim, ela perde sustentabilidade e cai. Ali. Né? Então é sempre essas orientações. Mas acontece muito isso, as pessoas quererem essa mudança. Porque fala, cara, eu vivi 30 anos, 40 anos jogando o jogo errado, meu Deus. Calma. Vamos fazer essa transição com calma, com sabedoria, que vai dar tudo certo. Ó, você que jogou o jogo errado das vendas o tempo todo, tem um final de semana para você passar juntinho com esse fera aqui, tá bom? E todo um time. Eu tô falando do Sales Master. Maravilha. Conta pra gente. Maravilha. Bom, Sales Master, um evento que eu sou suspeito para falar, sou criador, né? Sou o pai da criança, então apaixonado por esse evento. Dias 30, 31 do 5 e 1 do 6 aqui em Cuiabá, a gente reuniu um time pesadíssimo de especialistas para literalmente pegar na sua mão. E, Barreto, é um jogo de vendas um pouco diferente. Porque é vendas para empresário.
Pô, mas você vai chamar empresário, não é natural o vendedor ir para um treinamento de vendas, mas esse nós vamos falar sobre vendas a nível estratégico. Entende? E você que é empresário, meu amigo, não delegue a sua estratégia de venda para o seu vendedor. Tome você essa decisão. Seu vendedor um dia pode ir embora, você não, você é o dono da empresa. Aliás, ele é o primeiro vendedor, né? Vendeu a ideia para todo o time e todo mundo comprou, né? Exatamente. Tem um cara que é vendedor ou empreendedor, né? Exatamente. Boa. Então, esses 3 dias é para isso, para que você saia dali com a estratégia pronta. Eu não sei como está a sua empresa, eu só posso dizer uma coisa. Você falou uma frase aqui que eu gosto muito de falar, eu vou falar ela um pouquinho diferente, mas vou parafraseá-lo. Tá? A sua empresa só tem 2 setores. O que vende e o que ajuda a vender. Se os outros setores não estão ajudando a vender, eles estão atrapalhando. E é isso o treinamento, para você alinhar todo o seu time de empresarial, todo mundo que está dentro da empresa para jogar o jogo das vendas. Perfeito. Seu jurídico tem que falar vendas, o seu marketing tem que ajudar a vender, tá? A sua produção tem que ajudar a vender, na hora de seu cobrar. financeiro, entendeu? Ou ele te ajuda a vender ou ele vai atrapalhar. Verdade. E isso não é fácil fazer. Porém, com toda essa mudança, né, toda essa disrupção que nós estamos vivendo hoje, a chegada da inteligência artificial chegando nas empresas, ou você fica atento, ou você vai ficar para trás. Porque a inteligência artificial, ela não vai substituir o homem. De forma nenhuma. Ela vai substituir quem não sabe mexer com ela, e ajudar quem não entende dela. E ajudar quem está jogando esse jogo aí de buscar mais conhecimento, potencializa, né? Agora, Perfeito. Não vai substituir ninguém mesmo, não. E como é que eu faço para poder ter acesso às informações? Como é que eu consigo no Sales Master nesse final de mês aí? Tá. Tem um telefone de contato aqui, que você vai falar direto com o nosso vendedor, tá bom? É 65 99324 9644. Você vai falar com o Paulo. Vou repetir. 99324 9644. Vai falar direto com o Paulo, ele vai te passar todas as informações, tudo que você quiser perguntar, pode falar para ele, que ele vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Estamos na reta final. É um evento para poucos, ele é um evento exclusivo, são apenas 120 participantes, né, com capacidade máxima, tá? Um network de alto nível, porque você vai estar com 120 empresários. Pessoas, Márcio, todo mundo que é empresário compra. Perfeito. E vende. Então ali você vai sair dali. Você pode sair dali com sócio. Você pode sair dali com um fornecedor novo. Você pode sair dali fazendo muito business, vendendo muito, enchendo o bolso. E com certeza, nossa promessa é o seguinte, Márcio. O cara vai chegar dentro do evento, ele vai ganhar o Black Book. O que é o Black Book? Ele é um livrinho ali que você vai, durante esses 3 dias, preenchê-lo. E vai montar o seu plano estratégico de vendas para você aplicar ele e ter os primeiros resultados contundentes em 90 dias. Boa. Essa é a nossa promessa. Se você desenhar um plano consistente, provar para a gente que você aplicou esse plano e não teve resultado, a gente vai devolver o seu dinheiro. Eu não quero ficar com o seu dinheiro se eu não causar um impacto na sua vida. Boa, João Pedro, boa. Sales Master chegando aí final do mês. Marcela Vasconcelos. Barreto, nós estamos aprendendo muito. Quem quiser mais informações, entra em contato. No finalzinho a gente repete o telefone. Tem uma rede social também, João, do evento ainda? Tem sim. Eu só estou confirmando o telefone, se eu não falei errado. Não tem problema, senão... 99324-9644, falei certinho. Certinho. O Instagram, né? É @isales Masters, com S no final. @i de imersão, Sales Masters, com S no final. Tá bom? Lá tem todas as informações. Estão perguntando aqui onde vai acontecer. De inglês tá ali e tal, mas... Vai acontecer no Hotel Inter, Cuiabá. Boa. Antigo Hotel Holiday Inn, fica ali na Miguel Sutil. Perfeito. Um excelente espaço de evento. Um timaço escalado, boa. Então você busca lá mais informações. Tem pergunta aqui chegando, e eu vou colocar a pergunta do nosso ouvinte, para o relógio, né, não nos trair aqui com o tempo. É o Roberto que está perguntando sobre a arte de persuadir. Ele quer técnicas, ele quer dica prática, Marcela, para persuadir pessoas. Ele está dizendo sempre com muita honestidade e verdade, mas ele quer nesse sentido que você compartilhe, ferramenta que funciona. Boa. Ferramenta que funciona para persuadir. Primeiro, o que é persuasão? Persuasão é você levar alguém a fazer algo que você quer. Você influenciar essa pessoa para ela tomar uma decisão em um determinado caminho. Ok? Eu falo que a persuasão sempre ela vem em ondas. A boa persuasão ela vem em ondas. Por isso a gente usa diversos canais de vendas para acessar o cliente, né, Barreto? Não é um só. Não é só o Instagram, não. É o Instagram, é a rádio, é a TV, é toda a mídia offline concatenada
para que isso soma uma força de persuasões. Falei o português correto? É isso? Essa soma, que isso vai gerar uma potência muito forte e vai persuadir mais. Mas ferramenta de persuasão, nós acabamos de falar. A leitura do perfil comportamental do cliente. E quando você usa o mesmo tom dele, né? Fala no mesmo canal que esse cliente está, você se torna altamente persuasivo. O nosso cérebro, ele é programado para identificar aquilo que se parece conosco. Então, tudo aquilo que se parece conosco, ele lê automaticamente como bom, confiável e verdadeiro. Então, quando a gente produz persuasão, quando a gente fala no mesmo tom, quando a gente espelha ele, né? O Barreto falou muito bem aqui sobre o Barack Obama, sobre a técnica do espelhamento, você consegue trazer para ele essa informação, olha, eu sou como você, eu me pareço com você. É a técnica mais poderosa de persuasão. Existem algumas outras, você pode repetir e usar mesmas figuras de linguagem que esse cliente usa. Se ele te chama de cara, você chama ele de cara. Sim. Você está produzindo semelhança. Tudo aquilo que você faz para produzir semelhança, para ser igual, para ser no mesmo tom, você está usando de técnicas de persuasão com o teu cliente. Roberto, não é mímica, tá, amigo? Você vai ali pegar alguns pontos para não ficar também. Porque senão forçado, você. Né? E aí o Barreto, ele é mestre nisso e ele fala com muita propriedade que ele fala ser pego. Vender sem ser pego vendendo. Vender sem ser pego vendendo. Porque se você forçar a barra, você vai ser pego. Vai ser percebido forçando isso. E tem que ser suave, tem que ser natural. Eu gosto muito disso mesmo. Quando a gente fala de persuasão, nós comunicadores, Marcela, você também, João, é que a persuasão é uma estratégia de comunicação. Olha que legal. Quando você consegue entender isso, e esses pilares aqui que o João falou, de alguns inclusive, o primeiro pilar da persuasão é a influência. A influência. Como é que eu influencio? O que influencia em mim e na outra pessoa? Atributos pessoais. Vamos lá. Um atributo pessoal, a minha beleza. A sua beleza, Marcela. A minha não, a sua. Simpatia. Simpatia, carisma, inteligência. Exatamente. Isso atrai, começa a persuadir. Qual é o segundo pilar? É a comoção. Aquele videozinho que você assistiu hoje, você chorou, se emocionou, foi no cinema, achou incrível? Foi sim, tinha comoção ali, te comoveu. Isso aplicado em venda, você passa ali num pet shop, vê aquele cachorrinho de 2 cores, 3 cores, quero pra mim. Mexeu com você, sabe? Por que ele tá lá na frente do pet shop te olhando? Porque ele quer te comover. Esse é o segundo pilar, a comoção. E o terceiro pilar da persuasão, qual é? É o convencimento. Se eu falar pra você que 1 mais 1 são 2, ninguém aqui discorda, né? Porque eu usei dados científicos, e aí o jogo começa a mudar. Então, quando você usa esses 3 pilares aí da persuasão, como é que é o nome do nosso ouvinte mesmo? Roberto. O Roberto, quando você usa esses 3 pilares, pronto, tá no caminho. Agora, é claro que ele vai se desmembrando, né, em diversos gatilhos, né, João? Quando a gente fala da PNL, aí eu volto na pirâmide dos níveis lógicos, tem uma técnica, né, que é muito interessante, que é você usar valores, né? Então, quando você está conversando com alguém ali e entende que essa pessoa tem valores claros, que para ela é muito estabelecido, como, por exemplo, família, e você fala isso também de família, você demonstra esses valores, você está criando esse imã, né? Essa conexão. Porque eu crio essa semelhança e assim vou. Você vai visitar um cliente, você chega no escritório dele, dá uma olhada, o que está ali em volta. Ali estão símbolos que são importantes para ele. Esses símbolos vão demonstrar os valores, o que é importante para essa pessoa. Se tem carro para todo lado, miniatura, esse cara é um apaixonado por automobilismo. Falar sobre isso vai ser algo que vai chamar a atenção dessa pessoa, que vai despertar o interesse dela em você. Eu gosto disso aí, a gente chama muito de gatilho da unidade, que tanto quanto, como o João falou, incrível. Você tem um tempo, chegou no estabelecimento do camarada, da pessoa, percebeu. Mas é algo que você pode fazer antes, na parte da investigação da venda. Exatamente. Pô, sabe o nome do lead, o nome do seu prospecto? Cara, vai na rede social dele. Vasculha até as últimas fotos do Instagram pra você ver a Marcela com a camisa do Vasco, porque ela virou casaca. Tá. Sério, dá pra você trazer isso. É verdade, Marcela. É fácil você ver a Marcela tacando fogo na camisa do Marcela, você sabe o que você acabou de falar agora? A nação vascaína deve estar muito chateada com você, tá não, mano? Deve tacar fogo no nosso manto. Quando você sair, vai ter um monte de vascaíno esperando tanto exemplo aí pra você dar. Entendeu?
Aí vai dar Aí, ó. Marcela vestindo a camisa. Eu não vou vestir a camisa. Eu vou provar, eu posso provar. Vou eu vou dar vestir um a do print. Botafogo, Vou pode postar ser. nos meus stories hoje. Do Me Bo- segue lá. Márcio __ Barreto. Esse é o tô gatilho do pra quê? te Que gatilho é dizer. esse? Ah, meu amigo, você já Esse tá... gatilho- Curiosidade, né? Marcela põe fogo em camiseta ao vivo. Não. Márcio mostra a Marcela em camisa do Vasco quando era bebê. Ai, me defendo. Você não lembra disso? Eu só Porque vou você era bebê. vestir do Botafogo, já te falei. Hein? Você quer botar fogo. Eu entendi o trocadilho aí. A mensagem subliminar. Eu entendi, viu, Anderson? Tô vestindo até do Fluminense, mas do Vasco não. Até me perdi aqui, Mas é isso, o gatilho da unidade, as pontes conversacionais, o cliente falou algo com você, que o olhinho dele brilhou, já aguarda para o próximo encontro trazer, mas coisas positivas. Poxa, e como E é que também tá? o que não dizer, tá? Vale muito. Justamente, negativo você não vai falar. Se algo que ele falou, de repente... Tá vendo a camiseta do Vasco lá? Vai falar do Zico? Não vai, né? Existe os pontos que geram rapport e existem os pontos que quebram o rapport, né? Isso. E quebrar o rapport é justamente o contrário. Eu, por exemplo, posso visitar um flamenguista, né, um vascaíno, Sim. e não sou vascaíno, nem sou flamenguista, mas eu posso falar muito bem do time. Por exemplo, eu posso falar do Flamengo de 2019. Perfeito, vai trazer alegria pro coração da Marcela, porque o de Entendeu? hoje tá uma coisa. Mas você torce pra qual time, João? Eu sou São Paulino. São Paulino. Paulino, a gente Ó, vai a lembrar gente que- 1989. A gente começou essa entrevista né, com bonitão. essa conexão falando do CPA, viu como Você é foi? viu aí? negativo. Viu aí? Ó, acabei de lembrar aqui, 1989, Que o Vasco que é, campeão gol de Barreto? Sorato Ai. dentro do Morumbi. Isso Seu tempo tá acabando. Isso trouxe uma tristeza. E se eu fosse vender algo pro João Pedro agora, eu não ia vender. Olha lá, tá acabando. Ou seja, é o contrário. Falar assim, cara, né? O Aí Vasco você conta uma tá vitória do São levando Paulo, seu com a Tele tempo. Santana. Como foi que ano? 2000 alguma coisa, Tele Santana. lá. Foi ali, o Tele Santana foi ali na década de 90, né? 91, 92, que a gente foi bicampeão mundial. Foi isso, tal, então foi logo depois do brasileiro, então, que perdeu o brasileiro pro Foi. VAR. Aí depois ele teve aquele teve de acidente, novo, não morreu, né? Depois veio a outra época de ouro de São Paulo, foi 2005, 6, Ô, 7, gente, 8, né? Que a gente lembramos. ganhou o Mundial e depois 3 brasileiros seguidos. E depois o futebol, jejum. Conversa Marcelo, de né? doido, né? Um jejum grande, é. Mas, Barreto, você tem 2 minutos pra... Eu só quero agradecer, eu acho que faltou tempo aqui, realmente vocês perceberam aí a qualidade, né, o conhecimento que tem o João Pedro, esse evento que ele traz agora no final do mês, a gente que trabalha com eventos também, é imperdível, você não pode perder essa oportunidade de estar lá também com o João Pedro e todo o time. Quem mais vai estar lá nesse evento? Olha, nós vamos ter também o professor Gilberto Augusto, é um cara que mentora hoje a maioria daqueles caras que estão ali na lista da Forbes, dos maiores bilionários do Brasil. Top. Você tem o Márcio Contreiras, o cara que é vice-presidente de marketing da New Holland para América Latina, um cara que tem um conhecimento incrível. Temos o Augusto Sena, eu falo que é o rei do Nordeste, é um baita treinador de vendas, criador da metodologia H2H, Woman to Woman. Nós vamos ter também ali o Medina que é sócio ali do Pablo Marçal, na produtora de vídeos, é considerado hoje o maior videomaker do Brasil, criador do maior movimento para videomakers do Brasil, vai estar falando como conectar, como usar a emoção para vender em vídeos. Tremendo, Olha que hein? Tremendo. Coisa bacana, né? E nós vamos ter alguns cases de sucesso local. Você sabia que dentro de Mato Grosso tem uma empresa que é líder nacional no agro, uma indústria, Olha aí, cara. que bate feio em grandes multinacionais, que é a Cell Agro, e o CEO da Cell Agro vai estar aqui para contar essa história de sucesso. Um painelzinho ali. Painel, bacana, muito bom. Então a gente vai ter um grupo ali seletíssimo. Posso te dizer o seguinte, você vai ter mentores de peso para pegar na sua mão e desenhar o caminho de sucesso para você nas vendas. Legal, pouco tempo, fala seu Instagram rapidamente. O meu é jpazevedo.oi, jpazevedo.oi, igual da operadora Oi. E o do evento é @isalesmasters. É isso. @isalesmasters, é isso. Desculpa, deu uma travada tranquilo. aqui no fim, mas... E ó, me Fica segue lá que eu tranquilo. também sigo de volta, troco likes, viu? Márcio Underline, você gosta, né? Márcio Underline Barreto. E você, Marcela? Yael, muda esse Instagram dele, por Eu adoro. favor. Underline. Vendedor Eu tô falando 24 certo? horas. Underline. Por favor, Yael. Márcio Underline Barreto. Ele precisa de você, Yael. Sou Marcela Vasconcelos. É o meu Instagram. Ela! A dona do Faleiro. Segue lá pra Boa. acompanhar vários abalos todos os dias. Obrigado, tá, Marcela, mais uma vez Imagina. por ser essa anfitriã incrível aqui no Você CBN Vendas e merece, Negócios. arrasa. Foi demais. Obrigado, João Pedro. Obrigado, João. Obrigado, Sucesso gente. no seu evento. Grande abraço, obrigado. Como é o nome da sua assessoria?